Olá! Peraí, gente. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão aqui presentes. Estou me sentindo aqui uma apresentadora de TV. Gente, comenta aí no chat se o som tá bom, a imagem tá boa para todo mundo. Meu nome é Sabrina, eu estou aqui como mediadora desse debate de hoje. Esse debate a gente chama Trocando Ideia, que é um evento que a gente realiza no Coletivo Centopeia já há 10 anos. É um evento que a ideia dele é que a gente tenha um grande bate-papo e nesse convite, nessa oportunidade de estar aqui junto com a ONU, a ideia é fazer ele nesse formato híbrido. Então, a gente está fazendo essa transmissão online, tem algumas pessoas presentes aqui que vão estar participando. Gostaria que todo mundo que está aí no chat possa também interagir com a gente e a gente vai trazer essas respostas, essas perguntas para que os nossos participantes respondam. Para a gente fazer uma introdução, esse evento é organizado pela ONU Habitat, ele acontece sempre no mês de outubro para comemorar, né, o Dia do Habitat. E nesse ano, né, que está na 5ª edição, a gente tem o circuito urbano, trazendo todas essas discussões que são super relevantes para a cidade e para trazer esse tema, né, que a gente tem de sustentabilidade, trazendo os ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para esse debate dentro da cidade, como que a gente tangibiliza isso dentro das políticas públicas, dentro das políticas educacionais, dentro da participação social, né? E eu vou chamar aqui a Carol, que é de Sobre Urbana, para ela fazer a apresentação dela, falar quem que é a Carol, e depois a gente segue com as apresentações dos demais participantes aí. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, boa noite, Sabrina, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite aos meus colegas debatedores. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu estou falando de Lisboa, que são 11 horas da noite, mas eu faço questão de continuar o diálogo que foi iniciado pela Sobreurbana, os diálogos que a Sobreurbana iniciou já há um tempo, e a parceria com o Coletivo Centopeia, com a Arca, com o Instituto Bacai, que realizam esse evento, e principalmente continuar reflexões e ações sobre a cidade de Goiânia. Bom, eu estou aqui representando a Sobreurbana, que é um dos parceiros do evento. A Sobreurbana é um estúdio de microurbanismo, um laboratório de urbanidades, como a gente tem chamado ultimamente, que começou a sua atuação em 2013 no setor sul, em Goiânia, com várias atividades de reflexões sobre a cidade de um modo geral, mas situado na realidade de Goiânia, sobre como a gente, nós cidadãos, podemos perceber a cidade e agir para torná-la mais interessante para nós, no sentido de mais inclusiva, as nossas questões, com maior qualidade de vida urbana. Eu sou arquiteto urbanista e, a partir da Sobreurbana, comecei a desenvolver essas atividades várias com o meu parceiro, André Gonçalves, que está aqui no backstage nos acompanhando. E, a certa altura, nós viemos para Lisboa para estudar, porque eu achei muito importante, tendo confrontado, né, com muitas questões na prática, nas intervenções que a gente realizava na rua,
refletir sobre elas e aprender com outras pessoas que estavam fazendo as mesmas coisas. Enfim, acho fundamental esse binômio ação-reflexão, e é por isso que eu estou aqui longe de vocês fisicamente, mas presente em coração. E eu queria, como, né, estando aqui abrindo esse debate com outros colegas que vão falar com a gente aqui hoje sobre o tema que está posto, né, Goiânia Cidade Inclusiva, eu queria lançar só de início, quatro tópicos que, na minha perspectiva, na minha experiência, eu considero fundamentais para a gente pensar a inclusão no contexto urbano. Claro que isso é sob o viés de um urbanista, há vários outros tópicos igualmente importantes, e eu trago quatro tópicos que eu não vou falar em ordem de importância, mas enfim, são quatro pontos que eu acho que é interessante, que eu acho que de alguma forma vai permear aqui a conversa que a gente está iniciando agora. O primeiro deles é a questão da acessibilidade, e a gente fala muito na arquitetura, no urbanismo, a gente fala muito da acessibilidade das pessoas aos espaços, né? Garantir, e a gente tem lei e tem normas técnicas para isso, para garantir que as pessoas consigam chegar e adentrar os edifícios públicos residenciais, os equipamentos públicos, os serviços todos na cidade, né? A gente tem leis no Brasil que remontam a mais ou menos uma década, e podemos dizer que houveram assim, alguns progressos, assim, assistimos a várias adaptações em vários espaços, não só edifícios, mas espaços urbanos, também espaços públicos. Vocês vão lembrar aí da instalação de várias rampas, corrimãos, guardas-corpos, enfim, vários elementos que garantissem que as pessoas todas, desde as crianças aos idosos, passando por aquelas com dificuldades temporárias ou permanentes de locomoção, pudessem tivessem o seu direito de ir e vir, né, nesses espaços garantido. Eu queria dizer que, para além da inclusão pelo o acessar, por conseguir adentrar esses espaços, a gente também na arquitetura tem o grande desafio, muitas vezes, não satisfeito, de garantir acessibilidade para outras dimensões também, né? Acessibilidade às pessoas com dificuldades de visão, de audição, para que os percursos possam ser acessíveis às várias habilidades reduzidas que a gente percebe na nossa população. Então, eu acho que esse é um grande desafio, e que provavelmente, quando a gente fala de inclusão no contexto urbano, esse é provavelmente o primeiro tópico que vem à mente da maioria das pessoas, por isso que eu quis trazê-lo, começar por ele, né, a acessibilidade. O outro tópico que eu trago é a mobilidade, que eu acho que também deve passar na cabeça de muitas pessoas, que também está ligado com o nosso direito de ir e vir, de se locomover pela cidade, e que nas nossas cidades brasileiras, não só nas grandes, como também nas pequenas, muitas vezes negligenciado, né, pelo poder público, negligenciado ou por falta de vontade política, ou por falta de recursos técnicos também, por falta também de alguma reivindicação da população, ou de uma tradição, principalmente, eu diria, de construção e de uso das nossas cidades sob a hegemonia do carro e do uso privado dos automóveis, né? E aí a gente, nos últimos anos, tem debatido muito sobre o acrescento de infraestrutura para mobilidades, chamadas as mobilidades suaves, a valorização dos percursos dos pedestres, a utilização de bicicletas, que é muito válido, que a gente também consegue ver alguns ganhos, muito tímidos, mas podemos dizer que tivemos alguns ganhos,
mas principalmente para a realidade das cidades brasileiras, a nossa grande luta, para além, claro, de reduzir a hegemonia dos carros, é valorizar o transporte público coletivo, né? As nossas redes são, no geral, de péssima qualidade, a grande maioria das pessoas se locomove no seu dia a dia pelas cidades por essa forma, né, o transporte público coletivo, as pessoas sofrem muito, deixam muitas vezes de acessar, sei lá, estudos, a determinados trabalhos, a opções de lazer dificultadas por essa dificuldade de mobilidade, né, de conseguir chegar a esses serviços. Bom, sem me alongar muito sobre cada um desses tópicos, queria trazer mais um que me é muito caro, que é o direito à cidade, também o direito à habitação, são dois direitos fundamentais na nossa Constituição federal brasileira, já estão convalida, coitada, mas que é escrita na década de 80, enquanto uma Constituição muito progressista, muito elogiada no mundo inteiro, é uma das primeiras Constituições que fala quer dizer, que abre para um pouco mais tarde ser discutido essa questão do direito à cidade, né? O Brasil é pioneiro nessa discussão no mundo, direito à cidade, o direito à habitação também, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Quando a gente fala, bom, direito à habitação é mais fácil de entender, né? Perceber que todos nós, todas as famílias, não só famílias, mas todas as pessoas têm direito a um teto seguro, salubre, e que atenda às suas necessidades físicas e cotidianas, e o direito à cidade é perceber que esse teto, essa habitação, ela não se encerra entre quatro paredes, né? Ela é a pessoa ter essa segurança desse espaço, mas num solo urbanizado, localizado, com fácil acesso aos serviços urbanos necessários para a vida cotidiana, como o transporte, por exemplo, como as infraestruturas de abastecimento, e pensar que tudo isso está ligado e é fundamental enquanto direito básico para a existência das pessoas no ambiente urbano. Por fim, já me alonguei demais, trago a questão da participação, que para mim também é uma questão muito cara e que é fundamental quando a gente fala de inclusão, é o direito das pessoas de participarem no debate público dos temas que afetam a elas, né? Participarem no processo de construção das políticas públicas, de desenho dos serviços públicos, na avaliação da entrega desses serviços públicos, e isso é uma tradição também que o Brasil é pioneira, Goiânia também tem muita contribuição, teve muita contribuição, mas que nos últimos anos nós assistimos, infelizmente, a um desmonte desses espaços de participação, desses processos de participação, e que são fundamentais para garantir a inclusão dos cidadãos no ambiente urbano. Já fico por aqui, porque temos ainda as contribuições dos outros debatedores que eu estou muito a fim de ouvir. Agora a gente convida o Kaique Tomé, que é coordenador regional do BR Cidades, para se apresentar aqui, que é um outro colaborador que a gente tem do nosso debate aqui. Salve, salve, gente. Boa noite. Todo mundo que está presente aí de Goiânia, todo mundo que está presente pela internet, no YouTube, nas redes sociais. Então, me chamo Kaique, sou arquiteto urbanista, comunicador, educador popular. E se eu posso me apresentar dessa forma aqui hoje, é muito devido a ter conhecido pessoas como a Carol, que acabou de falar, como a Maria Esther, que vai falar em seguida, que foram algumas das mestras na minha formação e as oportunidades que eu, né, posso aproveitar para hoje estar atuando junto aos movimentos sociais, aos movimentos populares, né, na construção de um possível poder
popular no Brasil, efetivamente, né? Eu sou militante do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD, da rede BR Cidades, né, que é uma rede nacional que pensa um projeto para as cidades do Brasil, que seja realmente pensado por e para as pessoas, a grande parte da população que mais precisa, e também da campanha nacional Despejo Zero, né, que desde meados de 2020, ali no início da pandemia, vem lutando contra as violações de direitos humanos, os despejos da população, das pessoas mais vulneráveis nesse momento de tanta fragilidade, de tanta violência que a gente está vivendo no Brasil. E também fazer saudação ao companheiro Gabriel, que também vai falar aí na sequência, que é uma das pessoas também que eu posso contar como companheiro que se coloca na linha de frente como pode, junto aos movimentos sociais, né, usando também das suas oportunidades, seu conhecimento, para estar trocando conhecimento com o povo e com os movimentos e somando forças nessa luta. Então, junto deles e de várias outras pessoas muito importantes em Goiânia, a gente já travou várias lutas recentemente, né, nos últimos anos, contra várias violações das leis que a gente tem que garantem um planejamento urbano que seja democrático, um planejamento urbano que seja feito com participação, né? E a gente, então, tem denunciado um plano diretor de Goiânia que foi feito, né, como a gente fala, uma boiada urbanística, né, passando a boiada por cima do povo. A cidade está agora com seus empreendimentos, com a sua legislação para aprovação de projetos travada por causa disso, e fora todas as violações, né, ambientais, urbanísticas, de direitos humanos, que a gente denunciou e sabe que vai acontecer, legalizadas por projetos como esse, que a Esther vai poder falar mais que eu, e a gente discutir daqui para frente, que não são de hoje, que não são dos últimos anos, né, que são que regem, né, a urbanização da nossa cidade e de todas as grandes cidades do Brasil, desde a construção das mesmas. Então, vou passar a bola para a Maristé e para o Gabriel se apresentarem também, e a gente dá continuidade a esse papo muito importante de hoje. Obrigado. Agora, então, a gente chama a Maristé, que ela é presidente da ARCA, para se apresentar aqui presencialmente. A gente está com um público aqui muito legal. Muito bom. Estão me ouvindo? Lá? Acho que estão, né? Então, Boa noite, eu sou Maristé, sou arquiteta, falando aqui estou me sentindo também num programa de entrevista, estou achando muito legal. Eu estou aqui como presidente da ARCA, e isso não é uma coisa pequena para mim, né? A ARCA é uma ONG que há 40 anos trabalha não só com a formação de urbanistas nessa área do planejamento urbano, procura contribuir principalmente em cidades médias, cidades do interior, na elaboração de plano diretor, mas formar um pensamento ambiental ativista. E isso, corroborando com o que a gente está vivendo agora, é um momento que eu diria, eu vi uma reportagem essa semana que foi difícil de ler. A gente chegou num ponto de não retorno da Amazônia, um quarto da Amazônia, mas aí a Amazônia, essa que engloba 9 países, né? Não exatamente a Amazônia Legal brasileira. Chegou num ponto de não retorno. Então, discutir sobre Goiânia, especificamente, né? Essa coisa da inclusão de Goiânia a partir dessa perspectiva, ajuda a gente a entender que a gente talvez tenha chegado num ponto de não retorno com relação a esse tipo de visão de mundo de cidade, entendeu? As pessoas não entenderam que o jeito que a gente faz cidade não vai funcionar. Assim, a gente não vai chegar muito longe. Então, estar presente, assim, num evento desse que eu considero muito importante, né? Tem gente lá
lá em Lisboa. O Kaique também não está em Goiânia, né? O Kaique não disse, mas ele está no Espírito Santo, né? Aluno nota 10, nota 1000, a gente tem muito orgulho de ter levado, de ter contribuído com essa informação. E a ideia, então, é trazer uma contribuição aqui para esse debate hoje, da presença da Arca nesse pensamento. A gente vive um momento em que as mudanças climáticas estão em curso, elas não vão acontecer. Elas estão acontecendo, a gente já abriu mão de meio grau, não sei se vocês sabem, mas um meio grau, né, vocês já devem ter visto essa notícia, e isso afeta a forma como a gente é cidade. E o que isso tem a ver com inclusão? Tem a ver que numa tragédia, né, ocasionada por uma mudança climática, quem paga o preço é quem está fora. Quem está dentro, realmente, eu estou dentro, né? Eu, como privilegiada, como pessoa que tenho casa no centro, no segundo andar, estou de boa. Quem está fora, quem está excluído, vai pagar um preço caro. Então, ao longo aqui do debate, eu vou trazer mais algumas ideias sobre como pensar, como é que a gente podia pensar esse fazer de cidade a partir desse problema. Muito obrigada, Maristela. E agora a gente chama o Gabriel Couto, que é pesquisador do Grupo Periférico da UNB, para se apresentar aqui. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite. Eu, quando soube, né, disso que a Maristela, né, e o Kaique, né, a Carol estariam no debate, eu fiquei muito contente, né? Fico muito contente de estar integrando esse espaço, né, que corrobora com a Maristela, que é muito importante, né, até para uma questão de visibilidade no debate público, né, de pautas que são extremamente invisibilizadas, né. Ixi, a tela tá piscando aqui, mas vou seguir. Então, tem uma apresentação para fazer, bem breve. Se você puder puxar para mim. Tá. Então, como a Sabrina disse, eu sou pesquisador, né, na FAUNB, na área de planejamento urbano. Eu também faço parte da campanha Espelho Zero, companheiro de luta do Kaique, né, contra as violações nas cidades e na luta pelo direito à cidade. Pesquiso periferias urbanas, né. E aqui eu vou falar de um projeto que chama Dinâmicas Territoriais, que também estou integrando, né, tentando colaborar com Goiânia, né, um projeto ainda inicial, né. Ele traz um conjunto de atividades práticas e teóricas com o objetivo de desenvolver diversos tipos de ação e pesquisa de extensão, né. A gente está integrando junto ao Prisma, né, da UEG, e o Instituto de Informática também da UFG, né, o objetivo de inserir a população nesse processo de planejamento, né, participação e transformação dos bairros de Goiânia, né, na construção de uma plataforma de mapeamento colaborativo, tendo então o Setor Sul como esse projeto piloto, né. Só que para falar desses processos, a gente precisa entender que Goiânia que é essa, né, e como o Kaique muito bem falou, ela passou por muitos atropelos, né, contradições nesse processo de revisão do plano diretor, né. A gente viu uma falta de transparência, ausência de diálogo junto à população, alteração das emendas feitas às escuras, né, que não foram também publicizados os documentos oficiais durante esse processo, exclusão de membros, associações, né, de moradores, universidades, profissionais, faltas de emendas também que foram referenciadas nesses mapas, né, que tiveram baixíssima resolução, né, e que são informações preciosas para a gente entender, né, a cidade. E a partir disso, né, é que eu começo a tensionar um pouco o debate, né, eu venho trazendo um pouco essa contribuição, muito olhando um pouco também para as periferias urbanas, que é meu recorte de pesquisa, de atuação também. Por que que o Estado, né, a Prefeitura, por que que eles esconderam esses mapas durante esse processo? O que está invisível nesse planejamento urbano? O que está em disputa nessa cidade? E que, de fato, quem tem direito à cidade, né? E a gente viu, né, como o Kaique falou, o aumento exponencial desses conflitos fundiários, da população de rua, dessas ocupações que são invisibilizadas nesse planejamento, e que é um planejamento que nega a todo momento esses conflitos sociais. E eles trazem, de fato, as demandas e as pautas reais, principalmente da população mais vulnerável. Né? Aqui eu trago algumas fotos para a gente poder ter em mente, de fato, o que está acontecendo em Goiânia, principalmente nos últimos anos. E aí, né, o Kaique, inclusive, está naquela foto, os movimentos sociais, eles vêm subvertendo esse planejamento, né? Vêm se articulando,
pressionando e subvertendo esse planejamento no sentido também de incidir no debate público sobre questões urbanas que são extremamente invisibilizadas nesses processos, né? Eles têm uma articulação com o Ministério Público, né? Então, essa pressão institucional, essa articulação institucional é muito importante também, né? E o projeto ele vai se inserir, né, nesse sentido. Eu trago algumas metodologias do meu grupo, né, para esse projeto também, né? Só um pouco mais rápido, que a gente está construindo, né? A gente tem uma identidade visual inicial, e aqui eu trago o projeto, inclusive, que é a Sobre Urbana, o nome da Carol, que o Kaique também participou. Eles participaram desse mapeamento colaborativo, né? Que vem para somar muito, né? Eu acho que é importante para a gente visibilizar essas potências e resistências nesses territórios, né? E principalmente visibilizar o que está invisível, né? E aí mais ou menos nesse sentido que eu venho para contribuir nesse debate, né? É isso. E minha tela está preta, gente. Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente entra para o bloco de perguntas e interações. Então, vocês que estão aqui presentes, se vocês quiserem fazer alguma consideração, a pergunta direta para alguém, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu vou começar aqui falando. A gente fez uma enquete nas redes sociais antes, né, da gente entrar aqui nessa preparação desse evento. E para ouvir as pessoas, assim, quais são os questionamentos, né, que as pessoas normalmente têm e que poderiam trazer para esse debate aqui. E algumas pessoas, como o Gabriel e a Mônica, a Lu Celestino, falam muito sobre a questão do transporte público de qualidade, né? E eles mencionam sobre como fazer com que o governo invista mais, seja mais responsável, assim, que ações que a gente, enquanto a população, pode fazer para que a gente consiga ser mais efetivos nessas coisas. Tem um caminho, pela sua experiência, Maristéria, aí? Olha, eu tinha preparado uma palestra de 45 minutos para falar sobre esses assuntos, né? Mas aí depois eu descobri que não vai dar tempo, né? Mas eu tenho nesses últimos 2 anos, tem uma experiência que eu vivi que eu acho que foi fundamental para eu mudar a forma como eu resolvi. Estou pensando essa coisa da política pública, né? O plano diretor, para eu chegar nessa questão do transporte, tá? Uhum. Uma coisa que me chamou muita atenção nas questões que foram colocadas foi sobre a educação antirracista, né? Uhum. Muito interessante. Sim, Gabriel. Mas eu ia contar dessa experiência. São 3 experiências assim que nesses últimos 2 anos eu falei, eu vou ter que repensar o que eu estou contribuindo nas políticas públicas, o que eu estou fazendo lá, quando eu vou lá perturbar, fazer nota, escrever artigo, para dizer que o plano diretor está ou não está atendendo, né? Para vocês terem uma ideia, a palavra inclusão, ela aparece no plano diretor 14 vezes. O plano, eu tive que fazer essa pesquisa, né, gente? Não era possível. O plano diretor atual, novo, ele tem 304 artigos, ele tem, e dentro de cada artigo, assim, tem artigo que tem 20 incisos e parágrafos, então é um texto extenso, um texto denso. Das 14 vezes que a palavra aparece, 8 delas se referem à inclusão de pessoas, as outras são inclusão de coisas. Uhum. E aí, quando você vai pesquisar, isso já estava lá, isso estava no plano anterior. Tem lei de inclusão, tem uma seção inteira que fala de inclusão. Então, onde está o problema, né? Onde está o buraco, né? Uhum. E aí, eu pensando assim, será que a gente escreve mal? Ou será que a gente não fala o suficiente? Mas o Kaique mostrou, inclusive, que não é isso. A gente foi lá, a gente falou, a gente reclamou, a gente fez, né? O que a gente não tem é essa posição de comando. A gente não está lá como ator, a gente está só como espectador nessa vibe toda, nessa dança toda. E uma das experiências que eu tive que me mostrou que talvez a gente esteja com um olhar muito macro, sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor, e às vezes para entender Goiânia, a gente precisa entender
o que está acontecendo em volta também. A gente fez lá no Conselho um concurso para habitação quilombola. E para a gente fazer esse concurso, a gente fez uma reunião prévia com o máximo de representantes de quilombolas que a gente pudesse encontrar no estado. Então, eles vieram, eram 7. E quem articulou foi uma secretaria do estado, Secretaria de Inclusão. Aí, naquele primeiro momento, eles disseram, uma coisa chamou muita atenção, todos eles, em uníssono, eles disseram assim, eu quero uma casa como uma casa normal, eu quero que ela tenha piso e que ela tenha equipamentos elétricos, tudo que tem numa casa normal, mas eu quero que tenha quintal. Passou, não sei o quê, teve uma segunda reunião. Aí, na segunda reunião, já foi para mostrar o projeto que tinha ganhado, e a gente... Olha, então, a casa que vocês pediram, a gente superou as expectativas? Não, sim, claro. Só que essa segunda reunião, essas mesmas pessoas vieram, parece que com outro gás. Como se o projeto tivesse dado a eles uma ferramenta para eles saírem com aquilo na mão. E ali é que eu vi 3 das lideranças quilombolas eram vereadoras, mulheres do interior, entendeu? Itapaci, Itauçu, Piracanjuba, gente, eu falei, gente, aonde essas pessoas estão que eu não estou vendo? E aí eu vi um movimento e aquilo me deixou super, assim, esperançosa, e a gente só tem esse caminho, Sabrina, a gente só tem o caminho se a gente for o ator. Não adiantará a gente ficar de cá. Então, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se colocar. Não, mas eu não gosto de política. Mas eu não vou falar sobre isso. Mas você só fala de política. Sim. Como urbanista, eu só falo de política. Eu tenho que falar só de política. E isso é um defeitinho, não sei quem aqui é arquiteta, estou vendo aqui algumas arquitetas colegas. Não sei quem está assistindo é arquiteto, nossos colegas 3 ali são arquitetos. A nossa formação é excludente. A nossa formação não diz para a gente que a gente tem que fazer isso. A nossa formação diz para a gente que tem um desenho urbano lindo a ser feito, maravilhoso, né, com lotes desse tamanho, papapá. Entende? Então, a gente só tem esse caminho. É a gente ser o agente, mas a gente ser o agente, inclusive, representativo real. Eu, por exemplo, vindo para cá, falei, gente, alguém vai reclamar que nós estamos num debate, viu, Carol, sobre inclusão de brancos, lindos, maravilhosos, ricos, de carro, e realmente aqueles que não são, que não estão aqui falando. Né? Isso aí me incomoda, às vezes, de alguém reclamar, mas a minha formação foi excludente. A minha formação não me disse que eu devia... As pessoas têm que reclamar disso também, Maristela. Naquela minoria, ela me disse o inverso. Então, um caminho é esse, sabe? Eu não cheguei no transporte público, eu precisava de mais uns 40 minutos para chegar no transporte público. Mas passa por aí, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu ando de ônibus 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Mas isso é um luxo, isso é um hobby, isso é uma coisa que eu resolvo não andar de carro, porque eu não quero andar de carro, porque eu não quero andar de carro. Não vale. Não vale. Então, quem tem que fazer, quem tem que... eu digo não vale, gente, porque a minha medida não é a medida da inclusão. A minha medida é a medida do privilégio. A medida da inclusão é quem realmente pega um ônibus no terminal Padre Pelágio para embarcar lá no Jardim Goiás. Que fica 1h30, 2 horas. E tem que fazer isso todos os dias, na ida e na volta. E é mulher, e tem filho, né? E morre de medo, e etc, etc. Segue o bonde, senão eu vou falar os 45 minutos. Alguém mais quer comentar sobre isso, de vocês? Eu queria só dizer para a Maria Esther que quem reclamar que a gente está aqui num debate sobre inclusão só de brancos, está certo, tem que reclamar mesmo. Porque é isso, até nisso, né? Até nos espaços de participação que a gente ainda tem camadas de exclusão, né? Os espaços de participação geralmente são mais ocupados por pessoas brancas, escolarizadas, que têm algum acesso à informação, que as fazem ter alguma consciência ou capacidade, ou tempo, disponibilidade mental
de ir para um debate ao final de um dia de trabalho, né, que tem intervalos de trabalho no seu dia para dedicar voluntariamente a uma causa qualquer. É um privilégio também, cabe aqui essa camada de inclusão. E sobre o transporte, assim, tentando pegar um pouquinho na questão que a Maristela conseguiu chegar lá, aliás, ainda sem conseguir pegar, né? Mas que a Maricela falou uma coisa que a gente só vai conseguir melhorar quando nós formos os atores. Eu concordo completamente, e a Sobreurbana nasce dessa compreensão, né? Temos que ser os atores, temos que falar isso para as pessoas, que elas têm que ser os atores das transformações que elas querem. Mas no dia a dia, né, Maristé, você sabe que você está nas lutas, o Kaique, o Gabriel também, que está no chão de fábrica de várias lutas, a gente sabe que os poderes econômicos e políticos são, por vezes, muitas das vezes, esmagadores, né? Sobretudo na questão da mobilidade, isso é um fato, assim, o lobby das empresas responsáveis pelo serviço público de mobilidade, né, do transporte público, o lobby, sei lá, do petróleo, né, que faz com que a gente tenha carros dependentes ainda de combustíveis fósseis, é muito grande, é esmagador, mas a gente não pode deixar de ter fé no nosso poder enquanto povo, enquanto na nossa capacidade de mobilização, porque a luta é grande e ela já, eu ia falar que ela é iminente, mas ela já está acontecendo há muito tempo. Agora, me lembrando do dado que a Maria Esther trouxe da não reversibilidade de várias questões, mas, enfim, não sei se o Kaique e o Gabriel também querem contribuir. Eu vou falar primeiro? Pode ser? Então, puxando um pouco o gancho aí da questão da mobilidade, né, da acessibilidade também, de tudo que a Maria Esther falou, dessa questão da incidência política da nossa profissão, né, eu acho que em Goiânia ainda falta muito, né, principalmente quando a gente tem um cenário extremamente conservador, né, que é o que a gente tem em Goiás, né, debater pautas que são centrais, né, habitação, em que a gente vê junto a processo de criminalização dessa luta, não que em outras cidades não tem, né? Mas eu acho que em Goiás isso é bem complicado, né? E aí, em relação à condição de acessibilidade, a gente também vê uma questão de uma segregação e, na verdade, uma desigualdade socioespacial em relação até o tamanho das calçadas, em relação a áreas centrais ou centralidades hegemônicas e territórios periféricos. E então a gente começa a entender como se dão, né, essas camadas de desigualdade, né? Nos territórios periféricos a gente vê calçadas minúsculas ou então a gente nem vê calçadas, né? E a gente tem que ter a noção também da questão da injustiça socioambiental e, na verdade, um racismo ambiental desses territórios periféricos, né? Porque enquanto que a gente vê vários condomínios horizontais sendo construídos em regiões afastadas, né, com infraestrutura boa, a gente vê essa questão da falta de acesso ao saneamento e de água desses territórios, né, principalmente ocupações, né, que muitas vezes são consolidadas, que são ocupações consolidadas, estão ali dezenas de anos, né, então são territórios desassistidos. E eu acho que a gente tem que enfrentar esse debate em Goiânia, né, que ainda é pouquíssimo enfrentado, né, principalmente pela nossa classe, né, e eu acho que é outro debate que, inclusive, eu estava comentando com o Kaique um dia, né, que é a questão institucional, né, eu acho que o próprio CAU é extremamente sobrecarregado, né, Kaique? Então, incidir politicamente em certas pautas, né, vamos dizer, com poucas instituições, articular, enfim, eu acho que é um debate que a gente tem que enfrentar, né? E aí, só para terminar, junto a esses processos de injustiça socioambiental, a gente vê essa constante regularização de condomínios de média e alta renda também, né? E aí a gente vê também esses constantes despejos, né, dessas comunidades. Então, acho que a gente tem o dever
né, de enxergar essas vulnerabilidades, né, e incidir, né? Mas eu acho que o que a Carol traz, né, esse debate é um debate difícil de ser enfrentado, né, principalmente considerando esse cenário que a gente vê de avanço, principalmente da extrema-direita, né? É isso, mas vou passar o debate aqui para o Kaique, senão vou ficar até... Então, eu achei ótimo, vou pegar o gancho de algumas coisas aí que vocês colocaram, achei ótimo fazer essa afirmação da relação da política com o urbanismo, né, com a arquitetura, que é completa, né, não tem como fazer urbanismo nem arquitetura sem nem qualquer ciência, sem a política, né, e sem posicionamento político. E a gente está num momento, né, decisivo, um momento de um conflito de uma disputa entre horizonte de sociedade que a gente quer para o nosso país e para as nossas cidades, para Goiânia, para Goiás, né? A Esther falou, estou morando e trabalhando aqui no Espírito Santo agora, então as realidades se repetem pelo país e a gente tem uma disputa entre um horizonte, né, a favor da vida e um horizonte no caminho da morte, onde a gente já está há não só 4 anos, né, mas há muito mais tempo, porque a gente sabe que não começou daí, né, que o projeto de poder, projeto de morte do Brasil, né, de culto ao genocídio do povo preto, dos povos indígenas originários do nosso país, da população mais pobre, da população periférica, a exclusão e não a inclusão do povo brasileiro nas cidades, isso é um projeto que tem dado muito certo. E a gente precisa urgentemente começar a fazer esse projeto dar errado, né? E aí, para entender a inclusão, ou melhor, a exclusão do processo de urbanização das cidades, e aqui falando de Goiânia, eu queria puxar um pouco mais para trás na história, porque para explicitar que isso não vem de agora, né? Goiânia nasce já com um discurso de uma cidade vendida para poucas pessoas que mandam na urbanização, no planejamento dela até hoje, né? Tinham cartazes espalhados pelo Brasil convidando as pessoas nas rodoviárias na década de 30 para vir para Goiânia, nova capital de Goiás, enriquecer comprando lotes nessa nova capital. Quem que tinha dinheiro para fazer especulação imobiliária, comprar lotes? Né? É uma classe dominante, específica, que não dava espaço para a classe trabalhadora que veio construir a cidade de Goiânia morar com dignidade, com acesso ao transporte público, com acesso à escola, com acesso ao hospital, ao lazer, à cultura na cidade. E isso permanece até hoje. Isso é a história de Goiânia, uma história de exclusão, né? É uma segregação planejada, que é, inclusive, o nome do livro da nossa professora Lúcia Moraes, da PUC, né, da tese de doutorado dela, que explicita, prova cientificamente como acontece esse processo, né? A história de Goiânia, da região noroeste, a história da região do Jardim Botânico, setor Pelo do Vico, regiões ocupadas por trabalhadores que não tinham espaço para morar na cidade formalmente constituída ali de bens, serviços, infraestrutura, e até hoje esses bairros que foram ocupados por famílias, crianças, mães, pais, trabalhadores, continuam sem pleno acesso a esses serviços, sem direito à cidade que eles e os seus antepassados construíram efetivamente, com o valor do seu trabalho sendo roubado pelos que estão aí no poder, mandando no planejamento e na urbanização da cidade. E passo aí para continuar a discussão, senão também a gente fica falando.
Resumindo, não, acho que a gente não vai conseguir concluir muita coisa aqui, né, nessa conversa, mas uma coisa que eu fiquei pensando muito na fala de todos vocês é assim, quando a gente toma consciência, porque assim, a gente está falando aqui para um monte de pessoas que sabem da importância de pensar a cidade, né, assim, mas como que a gente permeia em lugares onde as pessoas ainda não desenvolveram ou não perceberam que a importância disso? Porque eu acho que, primeiro que as coisas só fazem sentido quando elas são sentidas. E aí eu acho que as pessoas ficam meio anestesiadas e não veem determinadas coisas, porque são coisas que estão fora mesmo do acesso do privilégio delas, né? E para isso a gente tem que levar esse debate para lugares às vezes muito desconfortáveis, que não é esse que a gente está aqui, né? Assim, e aí como é que a gente começa a plantar essas sementes em outros lugares, para a gente conseguir ter força suficiente para que isso chegue no poder público? Porque, assim, o poder público a gente consegue acessar ele por 3 caminhos, né? Mais ou menos assim que eu estou pensando. Um é a gente ser o agente de transformação, como você colocou, Marissa, de ir lá e nós mesmos, né, fazermos as nossas políticas. O outro é a população ter um poder suficiente para que ele consiga pressionar esse político, porque aquela quantidade de votos daquelas pessoas é uma coisa significativa, ou pelo dinheiro das grandes incorporadoras, né? Sim. Então, o dinheiro das grandes incorporadoras está ganhando até o momento. E aí, eu fico assim, pensando o que dá para fazer, porque assim, no movimento do plano diretor da cidade, que a gente conseguiu ter um movimento interessante, a gente conseguiu ter debates, eles se aproveitaram muito dessa coisa da própria pandemia para poder passar por cima de várias coisas e camuflar situações ali do plano diretor que não era realmente vantajoso para a cidade, muito pelo contrário, assim. É um plano diretor muito ruim, se a gente pensar em termos de cidade mesmo, mas o dinheiro ganhou, porque a nossa força popular não era tamanha, porque a gente estava no meio da pandemia, a gente não conseguiu se articular, mas será que foi só por isso mesmo? Ótima questão. Ótima questão. Tem uma coisa, Sabrina, que a gente pode pensar também, que é assim, que é aquilo que eu falei, que às vezes a gente tem um olhar calibrado, né, ainda mais a gente fala de um lugar muito conveniente, a gente estuda arquitetura e urbanismo, então parece que a gente fala com fluência. Agora você imagina, se a gente, ao invés de chamar a Secretaria de Planejamento para debater o plano diretor, a Secretaria de, os urbanistas, a gente chamasse a Secretaria de Segurança Pública. Agora nós vamos fazer plano diretor com a Secretaria de Segurança Pública. Não, nós vamos fazer plano diretor com a Secretaria de Saúde. Porque eu tive casos de conversar com gente do próprio governo, que eu digo prefeitura, ou pessoas da família, né? Uma pessoa da minha família é médico. Mas que tanto de coisa que você debate? Eu falei, plano diretor, a cidade... que é isso? Para que isso? O cara é médico, ele está numa linha de frente do saneamento básico, que ele não percebeu que a falta de uma torneira na casa da pessoa para lavar a mão é que levou aquela pessoa para o hospital. Aí eu falo, será que você não percebeu? Ele, não, mas isso aí é outra coisa, é falta de educação. Eu falei, cara, você entende? Então eu acho que, além da gente, para a gente chegar lá, é o nosso papel, o papel de quem domina o tema, chamar esse pessoal, mudar de chave, entendeu? Sair do lugar também. Isso me incomoda demais, a gente às vezes ficar falando para a gente mesmo, né? A gente, vamos juntar aqui os arquitetos, urbanistas. Não, gente, vamos juntar os enfermeiros. E a questão do saneamento e da saúde, para mim, é a questão premente do planejamento daqui para frente. A gente tem que fazer plano diretor daqui para frente com um médico sanitarista sentado do lado, para explicar para ele, olha, a gente precisa de uma rede
de tratamento de água, porque eles trazem uma necessidade importante, o pessoal da segurança traz a necessidade deles, e aí a gente propõe projetos para suprir essas necessidades de todo mundo. Quais são os números da violência? Da violência urbana, da violência doméstica? Goiânia deve ter um número espetacular, e esse eu não cheguei a pesquisar, eu adoro pesquisar número. Do número de mortes no trânsito, deve ser um número, assim, dos mais terríveis do Brasil. Por que esses caras não estão sentados ao nosso lado, discutindo a cidade? E discutindo a cidade é discutindo o zoneamento, é discutindo as áreas verdes. As áreas verdes. Mas o que o cara que está mexendo com o trânsito tem com as áreas verdes? Ué, tem tudo. A iluminação nesses lugares é pior, entendeu? A umidade piora. Quando chove, tem mais áreas alagadas nas áreas verdes. E é isso, não tem relação com a segurança no trânsito? 100%. Agora, a gente traz um grupo de desenhadores de cidade, urbanistas, cabeças, blá, blá, blá. Isso sem falar de uma coisa que eu repito toda vez que eu faço, toda vez que eu estou em assim, uma câmera e um microfone, eu tenho que falar, né? Uma criança, um adulto, ele tem acesso ao Código de Trânsito aos 18 anos. Tendo passado 18 anos dentro de veículos motorizados. Um adulto tem acesso a uma lei urbanística? Nunca. Ninguém ensina isso, hora nenhuma, em escola. Então, ensinar a cidade, ela pode ser alguma coisa que transforme a visão de quem está fora da nossa caixa de cidade e passe a falar, não, mas espera, esse cara está discutindo aí que agora vai ter um parque aqui. Eu quero participar. Se ela não for chamada a atenção em algum momento na vida dela para isso, ela não vai. Eu fiz uma postagem sobre uma casa que eles derrubaram ali na Alameda, perto da Marginal, dizendo que a gente aprende algumas coisas na vida só até os 7 anos. Depois, aquilo fica enraizado. Se alguém chega e apaga a nossa memória, acabou, eu perdi a referência. Goiânia está perdendo a sua referência na demolição do centro todinha. A gente não tem mais. Você anda na rua, você fala, gente, eu nem sei que rua é essa, não tem mais nenhuma casa. É como se você perdesse a memória da cidade. Como é que você constrói uma educação para a cidade, uma educação para a urbanidade, sendo que a gente não tem o menor olhar sobre esses lugares da cidade, né? E para chegar, enfim, na questão do transporte, o transporte público em Goiânia não é inclusivo porque não existe política pública para isso. Não existe política pública para transporte coletivo. Não existe política. Você tem que decorar. O transporte coletivo como a Carol falou, uma organização, um contrato firmado entre um grupo de empresas, a prefeitura, lá em 1960, ponto. Fechou, acabou, fim. São as mesmas. Então, não existe isso. Não é passe livre, a gente não está falando de valor de ingresso, não. É a linha do ônibus, é o horário que ele passa, é a quantidade de veículos. Isso é que não tem política pública para isso. Não tem. Deixa eu parar de falar de novo. Vocês querem comentar? Todo mundo de microfone fechado. É que a gente fica sem... né? A gente fica sem palavras depois da Maria Esther. A Carol quer falar? Peraí, deixa eu... Tem que abrir Não, eu fiz só uma piadinha mesmo, de que a gente fica sem palavras depois da Maria Esther. Quer falar não, Carol, mesmo? Bom, eu posso falar, então, pegando aqui 2 comentários que eu achei bem relevantes aqui, não que os outros não sejam, mas diante dos que eu vi aqui que mandaram, um da Poli, cadê? Não estou achando aqui, que perguntou como faz para que gestores desconectados das urgências urbanas ouçam a população qualificada, como nós,
E aqui, mais para baixo, a Paula perguntou como a população pode fazer para ser mais participativa, né? No debate também tocaram nesse assunto da participação, como levar essas pautas, né? E eu acho que eu posso falar um pouco da experiência que a gente tem tido, né, não só nessas lutas aí que a gente já citou, do plano diretor. Eu fui um dos criadores dessa articulação do Salve Goiânia, mas também no trabalho de base que a gente faz no movimento popular, né? A gente tem feito sempre, aos finais de semana, a gente vai nas ocupações, nas comunidades que a gente tem esse contato através do MTD, e na época do plano diretor, inclusive, que estava naquela confusão toda, a gente foi lá na Câmara protestar, a gente levou esse papo lá numa das ocupações, ali na ocupação do setor Veracruz 2, em Goiânia, e aí as pessoas sabiam falar sobre o assunto. Elas sabiam que elas eram excluídas daquela pauta, elas podem não saber, talvez, os termos, o nome, do que significa exatamente aquele conceito ou outro, mas a visão geral da coisa, desse planejamento excludente que a gente está denunciando aqui, elas entendem perfeitamente, muitas vezes, melhor do que nós, porque elas estão sofrendo muito mais do que nós as consequências desse planejamento excludente, né? Então, falta mesmo muita perna, falta estrutura, falta mais gente para a gente conseguir estar mais presente nos territórios, fazendo, né, o que eu aprendi com a pedagogia dos movimentos e do Paulo Freire, né, de trocar conhecimento mesmo, do conhecimento que a gente tem, técnico e empírico, com a população da cidade, né, que nós também somos população, a gente às vezes se coloca num patamar diferente. Então, na própria pergunta da Poli, né, a gente não é mais qualificado do que nenhum morador da cidade, que sabe sim os problemas e o que precisa na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, só que muitas vezes não tem a consciência necessária, né, a consciência universal, libertadora, como ensina Milton Santos, né, e Paulo Freire, de se entender como sujeito fazedor da história, fazedor do seu bairro, da sua cidade, que pode e que deve participar do planejamento da cidade, que ele sim tem o poder de participar, de ir nos espaços que muitas vezes ele não sabe aonde que tem que ir para participar, e poder reivindicar isso, né? Porque o que a gente vê, né, quando a gente vai para as diferentes realidades da cidade, é as pessoas fazendo o seu próprio planejamento no seu bairro. Você vê, o Gabriel está com um projeto lá no setor sul, a gente, nas periferias de Goiânia, nas ocupações e com a campanha Despejo Zero, a gente vê as ocupações, as pessoas formando, construindo um bairro inteiro, desenhando as próprias ruas, construindo as próprias casas, sozinhas, com a sabedoria popular, com a sabedoria que é passada de geração por geração, do pai que é pedreiro, que ensina os filhos e constrói junto, ou chama um amigo, um primo, a mão de obra mais acessível que tem no bairro. E às vezes a gente fica falando de sustentabilidade, viajando, indo lá para longe, buscando materiais que vêm da Europa, que vêm de não sei aonde, quando muitas vezes o material mais sustentável é o que é encontrado na esquina, é o que está mais perto do povo, que as pessoas conseguem acessar para construir, para fazer o seu bairro, a sua casa, né? Então, o que a gente tem um desafio muito grande é esse da participação, que eu acho que é o central na discussão de qualquer pauta que a gente possa falar aqui: mobilidade, moradia, saneamento,
porque tudo implica na participação do povo. Não tem como fazer nenhum tipo de intervenção na cidade, nenhum projeto de revitalização, de reforma urbana que não seja com a participação efetiva, verdadeira da população no centro das decisões acerca desse projeto, do lugar onde elas vivem. E aí o desafio é como fazer essa participação, né? Eu tenho pesquisado sobre isso nos últimos anos e tentado propor, né, pedagogias, né, resgatando lá pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né, que toda vez que se tentou chegar próximo de implementar esse tipo de pedagogia que promovesse consciência crítica, né, educação libertadora realmente na população brasileira, isso foi botado abaixo, isso foi destruído, como está sendo nos últimos 4 anos, como foi, né, no século passado, nas ditaduras que a gente sofreu nesse país, né, quando eu falei dos cartazes de quando Goiânia foi construída, né, por um interventor de uma ditadura, que era Pedro Ludovico, que era um cara que perseguia e mandava matar pessoas opositoras, num discurso anticomunista, assim como que a gente tem visto hoje em rede nacional, num debate na TV. Então, a gente não está muito longe daquela realidade de 100 anos atrás, e a gente tem que, sim, resgatar o que já foi construído, as sabedorias ancestrais que a gente tem do povo brasileiro, do povo trabalhador desse país, para a gente, né, construir junto do povo essa consciência, essa participação nas políticas públicas, para que, então, a gente esteja, de fato, no poder, no Estado, fazendo essas políticas de maneira estrutural, né, para longo prazo, para reconstruir esse país, né, que está sendo tanto destruído há tanto tempo. Vou fazer só um adendo para essa bela fala do Kaique, né? Eu acho que ele disse tudo. Eu acho que a questão é que essa população mais vulnerável é a mais afetada. Então, ela sabe, né, dessas demandas. Eu acho que também eu poderia acrescentar que como agir do local, né, como fazer com que essas demandas, essas pautas e, de fato, esses saberes populares sejam transformados e incluídos nas políticas públicas. Eu acho que também esse é um dos grandes desafios, né? Como transformar isso em política pública, né? Como passar isso para um planejamento, né? E acho que é isso. Não, eu acho. É porque tem, igual a Maristé falou, assim, tem algumas coisas que já estão escritas, ela só não está sendo cumprida, né? Assim, então, eu acho que a base da política pública, ela já está lá, assim, ela já está contemplada. A gente isso só não está sendo efetivo no dia a dia da cidade, assim. E essa pessoa que está lá na periferia, por mais que ela saiba sobre a realidade dela, ela não entende que a opinião dela é uma opinião válida, porque ela não é doutora, porque ela não tá no lugar de poder, ela não está no lugar de decisão. Então, ela sabe ela sabe ali para aquele núcleo dela, mas onde ir, né? Assim, e né, tô falando um pouco sobre isso, porque, assim, só um parênteses aqui de uma situação, assim, minha sogra mora numa chácara afastada da cidade, a caseira, o filho dela cortou o pulso e aí foi no postinho. E aí, desse postinho, ele não conseguiu ser atendido, ele tinha que fazer uma cirurgia, aí tinha que marcar a cirurgia. Eu sei que ela foi parar no paço municipal para poder marcar a cirurgia. Agora, você pensa, essa criança, essa família, não tinha carro, não tinha nada, mora no outro lado da cidade. A minha sogra teve que passar em 6 lugares de saúde diferentes para poder conseguir. Entendeu? Então, essa pessoa que está na periferia, tudo é moldado, eu imagino, assim, porque deve ser um negócio de caso pesado, porque não é possível, assim, para que essa pessoa não seja articulada o suficiente. Concordo. Entendeu? Para que a voz dela não seja ouvida, assim. É um negócio assim, muito triste. É projeto. De se pensar. E aí, eu fico pensando, aí eu chego numa outra questão que a gente
que foi levantado aqui nas perguntas também, né? Vou fazer esse gancho aqui, que são os lugares de lazer e de entretenimento da cidade. Por quê? Eu preciso ter um ponto de encontro dessas pessoas. Eu preciso que essas pessoas estejam juntas. Elas vão estar juntas no momento de lazer e de entretenimento. Que lugar que a gente tem dentro da cidade que proporciona isso? Para a população de forma gratuita? Não tem. Se a pessoa é rica, tem lá dentro do seu condomínio fechado, dentro disso, seu espaço de lazer. Mas e as pessoas que não têm acesso, estão na periferia? Que espaço de lazer que elas têm? O campinho de futebol de terra. É isso que ela tem no final de semana. Né? E aí, como é que você vai fazer a aglomeração dessas pessoas para que elas estejam juntas discutindo seus problemas? Não tem esse espaço também, né? Porque hoje em Goiânia, os poucos espaços que a gente tem está sucateado, não pode ser usado, tem problema, está reformando, a gente tem problema ali de acesso, e eles ficam numa zona, que é uma zona que para a pessoa chegar da periferia aqui tem que pegar 2 ônibus. Ela não vai fazer isso, né? Então, só trouxe essa reflexão aí, se alguém quiser comentar sobre isso. Quer fazer uma pergunta? Você. Oi, Pedro. Sou aluno de arquitetura urbana da Faculdade. Eu, como usuário de Goiânia, usuário público de Goiânia, eu vejo, principalmente nos finais de semana, uma grande dificuldade. Por exemplo, quem é da periferia tende a procurar seu momento de lazer, como você falou. Eu andava muito de patins no Oscar Niemeyer. Chegou um tempo que a prefeitura disse: não, vocês estão estragando o Oscar Niemeyer, não vamos aqui. Ocupamos o Shopping Clube. Não, vocês não podem usar o Shopping Clube porque é um patrimônio. Vamos separar um lugar para vocês. Eles separaram o anel interno da Praça Cívica. Uhum. Mas quem anda de qualquer meio de mobilidade, de rodas pequenas, sabe que o asfalto não é propício para isso. Que é propício para cair, machuca, além das trepidações que não. Então, não tem espaço público voltado para pessoas da periferia. Fora que, para você alcançar, na época que era no centro, para você chegar no centro, eu que moro no setor para Salvador, teria que pegar realmente 2 ônibus para poder chegar. Tipo, semana, um ônibus resolveria, mas é um ônibus lotado, ou passa, um ônibus lotado ou mesmo, porque tipo, não tem como, porque é dia de semana que você trabalha, você estuda, então você realmente não tem espaço. Aí vamos olhar para outros órgãos. Pessoas que moram ali do lado ali do senador Negro, do lado ali do Parque Ateneu. Eles usavam muito o Oscar Niemeyer. Não vai usar, fizeram aquele parque, acho que chama o Parque do Povo, ali perto dos portais. Só que vem a questão, as pessoas se pertencerem. Quem que é do setor Parque Ateneu vai para um lugar que é totalmente globalizado por gente da alta sociedade, que tem dinheiro, as pessoas chegam lá e não se sentem pertencentes àquele lugar. Eles fazem um parque maravilhoso, que tem pista de skate, tem pista de patins, tem lugares para você lanchar, para você fazer de tudo, porém num lugar super elitizado. Então, não adianta. Graças a Deus, onde eu moro, eles começaram a fazer um parque, que é o Parque Macambira, é um parque linear imenso, tem pista de skate, tem quadra de tênis, que pessoas da periferia jogam tênis, porém tem usuários lá, porém também é jogado nas praças, né? Tem manutenção nenhuma, porque é isso também, você chega lá no Parque Flamboyant, que eu já fiz essa conta, cheguei lá, tinha 35 pessoas da Comurg fazendo manutenção no parque, num dia de sexta-feira, 35, mais 3 caminhões, eles estavam fazendo manutenção no Parque Flamboyant. Você chega aqui na pracinha, você precisa de uma pessoa para cortar aqui a grama no setor sul, você fica pedindo aí 40 dias, 50 dias, ligando na Comurg todos os dias, não vem uma pessoa, entendeu? Fazendo manutenção na praça. Por quê? Porque eles dão manutenção só onde importa, né? Mas... se você puder repetir para eles não estão conseguindo ouvir as perguntas da plateia. Ah, tá. Mas tem a ver com o que você falou, né? A ausência É. de espaços públicos para lazer. O que o Pedro estava falando é isso, ele é patinador, e aí ele estava falando sobre esse acesso dele em alguns lugares da cidade, tipo Oscar Niemeyer, que aí parou de funcionar, e depois levaram eles para outro ponto, aí depois trouxeram aqui para
para o anel interno da Praça Cívica, que está fechado há muito tempo também, que não é adequado para esse tipo de lazer, e depois eles construíram outro parque perto do Oscar Niemeyer, que é elitizado, e que não tem o senso de pertencimento das pessoas que vão da periferia para lá para poder usar aquele espaço, né? E esse senso de pertencimento também ele é importante quando a gente está falando de espaços de lazer, porque isso também interfere na acessibilidade isso das tem pessoas. relação com inclusão também. Tem mais uma questão? Tem várias. Gustavo, estudante de arquitetura. As calçadas. Calçada 100%. Sim. Porque, como ele sabe, a calçada é de responsabilidade do dono da casa. Sim. Mas aí, a cidade é feita responsabilidade de cada um. Como que a gente consegue reformar uma cidade que já está pronta, que já tem essa calçada, e transformá-la em inclusão? Porque, tem pessoas com possibilidade. Ele precisa essa calçada todos os dias, não seria nem só na semana de lazer, todos os dias, né? Quer que eu repita a pergunta dele? Ele pergunta como que a gente vai conseguir reformar essas calçadas e, com isso, promover a inclusão. Inclusive, foi o primeiro ponto que a Carol levantou, né, sobre acessibilidade. Vamos juntar isso com a questão dos espaços públicos. Mais uma questão? Ela tem aqui muitas questões. Fala, querida, eu vou repetir. Então, peraí que a gente vai fazer vamos levar teste, o microfone lá. Vamos fazer o teste. Ficar assim? Estão ouvindo? Pronto. Deu para ouvir. Eu queria reforçar algo que o Kaique falou e voltar a essa questão também de zero do processo, né? Porque, assim, eu moro em Goiânia só há um ano, eu sou italiana, mas, assim, eu estudei arquitetura e comecei a me interessar para planeamento estratégico, dinâmicas participativas, graças a um conceito que nasceu no Brasil, que é o orçamento participativo. É um conceito que um dos candidatos até falou que citou ontem. E, assim, aí eu pude ver, na Europa, agora é aplicado em várias capitais. É um conceito que nasceu aqui. Então, o que eu quero reforçar, que o Kaique falou, verdadeiramente, não é preciso ir procurar além. Já que tem uma riqueza enorme de vontade, de ideias, assim. E queria saber, a minha pergunta é, se vocês acham que efetivamente esse instrumento de orçamento participativo, se fosse reintegrado no exemplo da cidade de Goiânia, como é que poderia ser atuado? Vocês acham que poderia ser uma solução? Ótimo. Mais? Yasmin, aproveita. Não, só para comentar, até puxando o gancho aqui, que não só o orçamento participativo, mas a gente tem um conjunto de instrumentos que o próprio Estatuto das Cidades traz e que, pelo menos observando o plano, a gente percebe que esses instrumentos, eles deixam de fazer bem para a função social da cidade e pensar na função social da cidade e começa a fazer bem para um determinado mercado. Então, só queria comentar e colocar isso em pauta também, porque quando a gente vai para o plano e para a nossa legislação hoje do Estatuto das Cidades, isso está lá. Então, quando você pega, por exemplo, a normativa de acessibilidade, hoje o Brasil hoje a nossa legislação é uma das melhores no mundo em relação à acessibilidade. Dificilmente a gente tem em outros países que tem tanto a questão, por exemplo, de uma norma de acessibilidade, voltada para acessibilidade arquitetônica e urbana. E a gente não consegue, aí entra o que o Gustavo comentou, como colocar isso em prática? Porque a norma existe, a norma está lá. A gente traz isso, o poder público, ele sabe da norma, porque ela está citada num plano feito pela norma, assim, vai estar lá todo um conjunto de atribuições. E aí eu jogo para o debate também, assim, como que a gente pode trabalhar com casos práticos, assim, como a gente vai executar? Porque
eu percebo que a gente começa a ficar muito no campo das ideias e falta prática. Sim, é assim que a gente vai fazer. E aí entra até no que o Gabriel comentou lá no início da apresentação dele. Quando a gente pega o plano diretor e o plano diretor não traz mapas que a gente consegue analisar, isso é tem um objetivo. Porque tem um objetivo que o plano não é didático. Se eu vou para essa periferia e vou falar com esse pessoal que, olha, tem um plano rolando, tá acontecendo isso, e você pega 340 páginas e entrega na mão de alguém, seja para o pesquisador, que ele vai pegar esse plano e falar assim, ai, não quero. Isso. Porque são 300 e tantas páginas, que tá lá 14, porque eu consigo dar um Ctrl F para pesquisar. Isso. Mas se eu não entender o conceito, e aí eu jogo também para o debate, como que a gente pode fazer com que esse plano ele seja mais inclusivo? Ah, é um plano ruim? Mas as pessoas precisam conhecer. A gente tem que diagramar. Eu lembro até uma questão que a Maria Esther trouxe em algum dos debates que eu participei, a gente tem que desenhar. Então, se a gente está falando aqui, nós somos todos arquitetos, urbanistas, como que a gente vai desenhar esse plano e mostrar para a população, para toda a população, porque às vezes a gente fala assim, a periferia, ela é uma periferia de baixa renda, mas, por exemplo, eu sou habitante hoje da periferia, e tenho um mínimo grau de conhecimento, mas às vezes o meu vizinho já não tem o mesmo grau de conhecimento, mas ele tem interesse também de arrumar a calçada dele, de entender, porque ele quer. Minha mãe mora numa rua na periferia de Goiânia, na região noroeste, e tem o grupo da rua. Então, assim, o grupo da rua é como que as coisas elas vão acontecer ali na rua. Olha, tem uma pessoa estranha, porque tá todo mundo com a sua câmera ligada. Tem alguma coisa acontecendo. Os olhos da rua da Jacobs tá no digital, porque as pessoas estão mapeando. Olha, bateu alguém aí e tá errado. Olha, vizinho, não deixa o seu lixo jogado, porque o cachorro vai lá e vai mexer no lixo e vai sujar a rua. Então, assim, as pessoas da periferia também estão preocupadas com esse detalhe, de pensar como que a cidade e essa rua pode ser mais bonita. E aí eu acho que a gente precisa começar a colocar em ação. Como que a gente vai executar isso? Como nós vamos mudar? Como nós vamos fazer? Porque senão a gente começa a discutir questões que não são práticas. E aí é onde a Esther falou, nós somos atores. E às vezes nós não somos atores que vão estar lá ao vereador, mas nós somos atores que conseguem mudar pontualmente, agir no local. E aí o meu questionamento e jogo para vocês assim, como que nós, atores sociais, vamos executar ações para colocar essa legislação que existe em prática? Nossa, que vontade de falar, meu Deus do céu. Ai, mas, nossa Senhora. Olha, Maristé, desculpa. É que você não está aqui no chat com a gente do StreamYard, mas a conversa está aqui. O Kaique lançou aqui com mais 4 conversas de bar, a gente organiza esse povo tudo aí na luta. Mas que a gente precisa, é uma conversa de bar para cada tema desse. Exatamente, foram vários temas, mas se a gente coloca a palavra inclusão no meio aqui da roda, ela permeia tudo, que passa inclusive pelo projeto de desarticulação, né, de uma população menos informada, pelo uso das áreas públicas, pelas calçadas, né? Mas eu vou pegar do orçamento participativo para frente, porque essa pegada do orçamento participativo ontem, como proposta, para mim, foi um momento de deleite, porque eu considero um dos projetos mais importantes, né, tanto que saiu pelo mundo como operacionalização de uma ação, você fazer orçamento participativo. Eu acho que o pulo do gato, o segredo está em saber colocar isso na escala correta, entende? E você agora, a gente, com essa possibilidade digital, né, de você ter transparência num processo, isso seria, assim, uma explosão de participação.
Você imagina um estado, vamos pegar o nosso estado tem 256 municípios, certo? Aí você não vai fazer o orçamento participativo do estado, você vai fazer o de cada município, e numa região metropolitana como Goiânia, você desmembra isso, certo? Só que aí você tem um controle digital de cada um, dentro de cada administração pública, e daí você dá a transparência. Não tem precedente o tamanho da reverberação que isso daria, eu penso, como solução de problema local, porque um problema para o Novo Mundo não é o mesmo problema do Jardim Curitiba, não é o mesmo problema do Faisalville. Agora, os caras estão com o quê, Yasmin? Como que você operacionaliza o negócio? Você tem que ter dinheiro. O orçamento participativo é a hora que ele coloca o dinheiro. Então, você precisa de 10 sacos de cimento, 6 carrinhos de areia, você precisa de um caminhão, de uma pá, precisa de EPI, precisa disso, precisa de... Operacionalizar tem custo. No momento em que o orçamento participativo entra, eu estou falando do orçamento participativo mais porque ela puxou o assunto. É um canal, mas supondo que não tivesse o orçamento participativo, a política pública é ela que traz o recurso. Quando eu elaboro um programa de governo ou um programa dentro do plano diretor, e lá eu digo assim, cidade de Goiânia terá calçadas acessíveis até 2025 a partir do programa tal. O dinheiro tem que vir para isso. Aí eu vou fazer, escavação, aterro, concreto, grama, plantio, mão de obra, blá. O dinheiro faz um orçamento, executa. Aí eu vou chegar até na área pública. Por onde que a gente tinha que começar? Como é que é seu nome? Gustavo, estudante de arquitetura, né? Ou é formado já? Estudante. A gente precisa aprender que a responsabilidade do passeio público deve ser transferida para a gestão pública. Ponto. Não tem essa de que eu comprei o lote, então agora eu faço a calçada. Não. O espaço público destinado no loteamento é composto de passeio público, pista de rolamento, passeio público. Então, o poder público precisa ir lá e ele fazer. Aí, a gente talvez, se tiver alguém inteligente lá, né? Porque não adianta ter um Zé Mané que é filho do compadre, do amigo, do cunhado, do vizinho, do prefeito, que vai ser o cara que vai resolver o problema. Então, você tem que pôr um técnico e falar, vamos entender sobre acessibilidade, sobre piso tátil. Aí, Gustavo, o que eu acho que é mais interessante, assim, que é muito incrível, que as pessoas precisam aprender. É na calçada que está a infraestrutura urbana, que pode trazer para a gente uma quantidade de ganhos, né? Lá está a iluminação pública, está a árvore, está entrando a água tratada, está saindo o esgoto, está a permeabilidade, tá a vaga do carro, tá o acesso. Então, você imagina se o cara tivesse a inteligência de, olha, não tem programa de governo, porque essa prefeitura caiu no meu colo, porque eu era vice e o outro morreu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 4 anos fazendo calçada. O cara se elegia presidente da República, porque se ele passasse 4 anos só fazendo calçada, ele resolvia tudo, o lixo. Entendeu? A violência, os animais abandonados, tudo está ali, no passeio público. Mas tem essa pegadinha, que aí agora eu vou linkar com a questão da área pública, que é a pegadinha desse modelo de cidade que a gente tem pautado na propriedade privada. Sabe? Como é que é seu nome? Pedro. Nós temos um Código Civil escrito lá em 1922, eu acho, a primeira vez que ele foi escrito, depois ele foi reformado várias vezes, a última é de 2012, eu acho, e o Código Civil escreve com todas as letras, isso nunca foi alterado. A propriedade privada é sagrada. Então não tem espaço público. Entendeu? Então o espaço público não é protagonista da cidade. E a cidade só é cidade por causa do espaço público. Olha o que esses meninos fazem. O Gabriel e o Kaique, eles têm uma vivência de ocupação, e você vai perguntar para eles, chega na ocupação, a ocupação se organizou sozinha, essa ocupação tem um espaço público, ela tem um centro comunitário, ela tem um lugar onde eles, agora nós vamos conversar. Isso é da natureza humana, ter espaço público, mas a gente nasceu colonizado, inclusive, com essa pauta de que a propriedade privada é sagrada. Então, eu não vou dar o meu quinhão sagrado
para espaço público. Então, a gente não sabe fazer cidade, Pedro. A gente ainda não aprendeu a fazer cidade como essas pessoas que o Gabriel e o Kaique convivem tanto fazem. Se a gente buscasse lá a gênese, a ideia de cidade que essas pessoas têm, sem ter feito nenhum curso de urbanismo, a gente trazia coisas. Assim como o Kaique falou, eles sabem o que eles querem, sabem sim. Sabem sim. E esse é um modo de fazer cidade que a gente na escola, eu acho que a gente aprendeu meio que errado, porque a gente aprendeu a importar um plano, você que é da Itália, a malha quadriculada lá de Roma, antes de Cristo, é a forma como a gente desenha a cidade aqui no Brasil, né? A gente faz... Por que a gente não inventa o nosso, que é em torno, né? Que é uma aldeia em torno de um centro e que tem fogo? Aqui a gente tem uma cidade que faz 10% de umidade. E a gente não tem, num programa desses de habitação social, árvore. Não tem árvore. E o que tem, corta. E o que tem, corta desesperadoramente para o meu desespero, né? Então, você veja como a gente pode pensar a cidade toda se a gente chamar a ideia de inclusão e a gente tem uma resposta. A gente tem, assim, pelo menos um caminho, uma resposta eu não diria, mas a gente tem um caminho. Então, a gente não tem espaço público para você, Pedro, porque isso não interessa a quem era o dono da gleba que fez o loteamento onde você mora. A Yasmin sabe muito disso, porque ela estudou muito isso. E a gente tem essa oportunidade, nesse momento, né, de ter uma tecnologia digital que, se a gente incluir a ideia de inclusão digital na nossa ideia de inclusão, a gente pode abrir um leque maior ainda. E você imagina o cara vem num debate daquele de ontem e fala, olha, eu tenho a ideia de apresentar, trazer, né, o orçamento participativo casado com uma rede digital de informação, papapá. Isso, gente, isso é um caminho, assim, é uma veia de 20 caminhos abertos para a gente ter alguma resposta, sabe? Chega de falar. Vamos lá, perguntas. Já votei em você, Maristela. Pode ver? Então tá bom, ok, já tem uma foto. Tem uma pergunta do Filemon sobre, né, sobre o ATIS na prefeitura. Eu precisava responder para o Filemon. Quem não sabe, a lei 11.888, que é a lei que exige que toda prefeitura publique a sua própria lei de assistência técnica, para a gente ter assistência técnica em Goiânia, Filemon, o prefeito tem que publicar a lei de assistência técnica. Ele tem que fazer isso. Mas, olha, a vereadora Cristina, né? A Cristina, a vereadora, quando ela foi vereadora, a gente sentou junto e chegou a delinear a lei, mas aí acabou o mandato dela e não foi para frente. A gente quase conseguiu que ela levasse. Mas não era papel da vereadora, é papel do prefeito elaborar a lei de assistência técnica, que vai destinar 2% do orçamento municipal à assistência técnica, ou seja, quem ganhar até 3 salários mínimos na cidade terá direito ao projeto de arquitetura, entendeu? Isso é lei federal. Depois você ainda vai ver no desmonte, tem um documento que fala do desmonte das políticas públicas. Essa lei é uma lei que foi derrubada, mas não interessa, a ideia foi plantada, a gente precisa fazer, entendeu? Então a gente só vai ter assistência técnica em Goiânia Municipal quando o prefeito publicar a sua lei. Eu falo demais, gente, vocês têm que mandar o cara. Eu posso falar também? Acho que a gente já está, inclusive, aqui já nos acréscimos, né, do segundo tempo, então vou fazer uma fala que também já vai tentar ser, assim, um fechamento da minha participação aqui nesse debate ótimo, eu acho, gostei muito de termos conseguido reunir essas pessoas aqui hoje e a participação bacana que a gente conseguiu do público presencial e online também. Eu vou só pincelar aqui, fui anotando coisas, mas depois a Maristé foi falando tudo, assim, então vou só, assim, acrescentar alguns pontos que a Maristé não falou ou não falou tanto. Sobre a calçada, é bem isso, né, assim, é curioso como o espaço do pedestre, ele é
ele é subvalorizado, né, enquanto não lugar, mesmo que legalmente ele componha o que é chamado espaço público, mas ele é um espaço público de responsabilidade privada. E aí essa incongruência, nós temos outros exemplos na cidade também de espaços públicos de responsabilidade privada, ou o inverso, que são sempre espaços negligenciados, porque aí viram uma coisa que não é de ninguém, né? Então, a gente precisa resolver esse impasse. A responsabilidade da obra tem que ficar sob a alçada do dono daquele lugar, que é o público, não é o privado, de fato. Sobre os espaços públicos que o colega trouxe, né, e disso da não existência de espaço público, e quando há espaços públicos, eles são muito disputados e são logo retirados, né, e estamos falando aqui de um espaço público para o jovem, né, que também é um espaço público específico, ou para um público, não só para os jovens, claro, mas. E aí eu queria adicionar aqui uma camada que, sem desfazer da importância desse espaço público que foi citado aqui, o do skate, ou do patins. A Maristete tinha falado do campo, acho que foi a Maristete que falou do campo de futebol, de terra, não sei, já não lembro mais quem que falou, que geralmente, a Sabrina, geralmente é o único espaço público ou de lazer que há nas periferias. A gente pode enxergar aqui mais uma camada de exclusão, porque esses espaços que a gente está falando são espaços da predominância de um gênero, são geralmente espaços de uso masculino, não só, cada vez mais mulheres também usam, mas da predominância de um gênero, e totalmente excludente a pessoas com capacidades menores, né, de mobilidade e tal. Então, ainda são os únicos espaços públicos que geralmente existem e que são excludentes para muitas pessoas, para as meninas que não são tão atrevidas como nós outras, que nos colocamos em situações que outras meninas não se colocam, por motivos óbvios de segurança, e para pessoas com mobilidade reduzida, enfim, com algumas deficiências que não conseguem estar mesmo ou usufruir desses espaços. Sobre o OP, também me é muito caro o orçamento participativo, né? E sim, foi colocado aí que deve ser motivo de orgulho para os brasileiros, porque é uma experiência criada e testada e partilhada no Brasil e do Brasil para o mundo, não só na Europa. O orçamento participativo está em todos os continentes do mundo, não só nas capitais, nas grandes cidades, também em cidades pequenas. O candidato que falou ontem do orçamento participativo a nível nacional não poderá dizer futuramente, caso eleito, que terá protagonizado a primeira experiência de orçamento participativo em orçamento nacional, porque essa primeira experiência aconteceu aqui em Portugal, que é um país onde há muitas, dezenas, centenas de experiências de orçamento participativo, e que em 2019, 20, se não me engano, fez a sua primeira experiência de orçamento participativo, né, para o orçamento de governo nacional. Mas é claro que seria muitíssimo importante retomar, como eu disse no início, essa instância de participação, que é uma instância de participação que mobiliza as pessoas, porque ela está falando de dinheiro, e dinheiro é poder, né? Uma coisa eu participar na discussão, sei lá, de várias outras coisas que a gente discute. Outra coisa muito concreta é participar na discussão do destino do dinheiro, para onde vai o dinheiro, como que o nosso dinheiro vai ser gasto. Isso é muito empoderador, e eu espero muito que a gente vá retomar essa experiência
no Brasil. E queria terminar falando, voltando aqui um pouquinho ao trabalho do Gabriel, que eu acho também muitíssimo interessante, a coisa dos mapeamentos, né, que é uma produção cidadã de dados que são fundamentais para a gente entender a cidade que a gente vive, como que a gente pode agir nessa cidade. E queria também acrescentar aqui uma camada de exclusão, que na medida que a gente escolhe mostrar umas coisas, a gente também acaba escolhendo não mostrar outras, e isso é sempre um dilema, né, para quem trabalha na produção de dados, seja através de mapa ou outros tipos de dados, e é muito delicado, mas que eu acho que o Gabriel e o trabalho que ele faz junto com os periféricos, que eu também conheço de Brasília, com a Lisa, fazem um trabalho importante de dar visibilidade ao que historicamente esteve negligenciado. E eu acredito verdadeiramente em ações como essas, para incluir nos mapas, o que esteve historicamente excluído, né? Eu acho que a gente tem que fortalecer essas pautas, e acho que já fico por aqui, porque nosso tempo está esgotando, e deixo os meus colegas também finalizarem. Fala aí, Gabriel. Assim, já recebi aqui uma puxada de orelha aqui. Pode ir, Caio, que eu estou formulando aqui o tempo, mas é porque a conversa tá tão boa, né? Assim, a gente poderia ficar aqui mais horas, assim, conversando sobre esse tema e ouvindo a Marister, que é incrível, e os meninos também. Eu queria tanto ouvir mais sobre o projeto do Gabriel e do Kaique, mas vamos ter outras oportunidades. Antes de eu passar a fala final, né, para o Kaique, para o Gabriel e para a Marister, eu queria fazer os agradecimentos finais aqui, porque eu também já me encerro aqui. Quero agradecer à ONU, a Tati, pela organização desse evento, pela promoção dele, por juntarmos todas essas pessoas aqui, e esse público, né, que está online, que está presente, numa discussão tão importante. Assim, a Sobreurbana, como parceiro realizador, o Instituto Bacai, a Arca Goiás, Kaique, Gabriel, Marister e Carol pela participação aqui com a gente, e os meninos aqui da transmissão daquele Dia Filmes, que sem eles a gente não podia ter essas cenas tão bonitas, essa iluminação que deixa a gente privilegiada. Então, passo aqui a fala agora para a Marister, e depois o Kaique e o Gabriel encaminham aí suas falas finais. Poxa, a Marister vai falar de novo? Perdão. O tanto que eu faço, eu também empolgo. Eu gosto mais desse tema. Aí, ligou? Ligou. Tá? Tô perdoada, né, gente? A próxima vez eu vou falar menos, tá? Então, eu quero aqui fazer uma homenagem para esses dois, Kaique e o Gabriel. A Carol, ela é que me inspira. Eu tive no Acre e eu mudei depois dessa viagem que eu tive no Acre. E eu conheci pessoas que trabalham na Amazônia, arquitetos urbanistas na Universidade do Pará, e tem lá o Fórum Rede Amazônia. E conheci a professora Miriam Cardoso e a professora Ana, esqueci o nome dela, Ana Cláudia. E a professora Miriam escreveu uma síntese poética desse fórum, de um dos fóruns que eles participaram. E isso me lembrou demais do trabalho que o Kaique faz e o que o Gabriel faz, que eu acho que esse é o futuro do urbanismo. Se o futuro não for com base no que esses meninos estão fazendo, não vai valer. Se chama, e é uma defesa do urbanismo socioambiental. Arquitetura e urbanismo do necessário. Por que a propriedade privada é negada? Por que a propriedade é negada aos vulneráveis? Se a terra é marcada por diferentes graus de regularidade, propriedade, título, projeto. E mesmo que a fé seja pública, a escritura ainda é uma mera conjectura. Sonho caro e demorado que não assegura o direito à cidade. Um cenário de pura ilusão. Em tamanha desigualdade, precariedade, invasão, passivo sem solução. Enquanto arranha-céus invadem e destroem toda a cidade em nome do direito à propriedade.
absoluta, rompante, devastadora, subjuga e expulsa o indígena, o escravizado, o pobre, o preto, o favelado. Números, estatísticas, ODS, desafio do milênio, cidade injustamente formal, constituída em base desigual, ilegal. Quem não reconhece a cidade real, rotulada de informal, erguida com luta e suor, autoconstrução, ignorada como solução aos olhos vistos de toda a nação. Responsabilidade transferida em terra pública repartida, serviços públicos em conta-gotas, questões socioambientais, sanitárias, habitacionais, em suas múltiplas dimensões e tipologias inimagináveis pelo direito, pela justiça, pela polícia, pelas políticas. Viva a casa frente e fundo, viva a casa puxadinho, palafitas, estivas, legítimas arquiteturas com várias faces e extensões. Morram os rótulos e estigmas, abaixo todas as formas de violação, porque a fala não é técnica, o conhecimento é de vivência, o olhar é de movimento, é resistência sociocultural. Quem sente as dores da cidade é a comunidade. Como lutar e resistir? Se a estrutura desarticula, a informação não chega, os interesses são adversos. A arquitetura é necessária, humana. O urbanismo, sobrevivência comunitária. E o engajamento? O engajamento socioambiental é fundamental. Para vocês dois, eu dedico essas palavras da Núria. Lindo, né? Tá, valeu, Esther, muito honrados. Então, eu e o Gabriel temos o desafio de encerrar aqui em 5 minutos, dá uns 2,5 para cada um. Só agradecer mesmo. Tentar exercer o poder de síntese aqui ao máximo, falar o mais rápido possível. Agradecer, foi massa, acho que 1h30 só dá tempo de a gente fazer uma síntese mesmo, um pouco de síntese do que a gente pensa, teoriza, né, e faz na prática, ou seja, a nossa praxis. Emocionante até ver uma pessoa que vem da Itália e a Carol que saiu daqui para ir para lá falar sobre o orçamento participativo dessa forma, né, expandindo aí as fronteiras do mundo, que realmente, né, eu sempre ouvi da boca de quem fez o orçamento participativo, que isso virou referência no mundo, né, Hermínia, o Olívio Dutra, Olívio que teve das maiores governos da história do país, assim, participativo, a Luiza Erundina em São Paulo, né, são alguns dos exemplos que eu falei que a gente tem que referenciar e que foram calados e que foram tentaram derrubar ao longo da história. E aproveitando que tem um público aí, pelo que eu vi, de pesquisadores, estudantes, né, recomendar que leiam Paulo Freire, leiam Milton Santos, leiam Flávio Vilaça, leiam Hermínia Maricato, referências que eu conheci na militância e não na universidade, né? E aí, para fechar, aproveitando que esse é um evento da Organização das Nações Unidas, eu queria trazer uma citação, né, de um documento, uma declaração do Fórum Habitat da ONU de uma conferência da ONU sobre assentamentos humanos, realizada no Canadá em 1976, que, pesquisando, eu encontrei num texto do Flávio Vilaça sobre a questão da habitação, que ele cita como um dos melhores textos sintéticos jamais escritos sobre a terra urbana e sua propriedade privada. E quem sou eu para discordar do Flávio Vilaça, né? Então, eu vou ler aqui para finalizar minha fala. Já agradeço, então, a participação, Carol, Esther, Gabriel e toda a organização do Circuito Urbano da ONU. Diz o trecho da ONU, hein? É a ONU que está falando. A terra, por sua natureza única e pelo papel crucial que desempenha nos assentamentos humanos, não pode ser tratada como um patrimônio qualquer, controlado pelos indivíduos e sujeito às ineficiências e pressões do mercado. A propriedade privada da terra é também um dos instrumentos principais de acumulação e concretação e concentração de riqueza, contribuindo, portanto, para a injustiça social.
sem controle, ela pode tornar-se um obstáculo sério ao planejamento e à implementação de programas de urbanização. A justiça social, a renovação e o desenvolvimento urbanos, a habitação decente e boas condições de saúde para o povo só podem ser conseguidos se a terra for usada segundo os interesses da sociedade como um todo. Essa declaração é assinada por entidades de 132 países, isso em 1976, na Conferência da ONU. Então é isso, obrigado. E se vira nos 30 aí, Gabriel, desculpa. Não, tranquilo, eu vou, na verdade, só agradecer mesmo, né? Eu acho que depois dessas duas falas maravilhosas, né, da Esther e do Kaique, fecharam muito bem. Agradecer, eu acho que a luta fica muito mais fácil, né, com vocês, eu acho que é sobre isso. Né? Agradecer a presença de todos e é isso. Né? Eu acho que, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, é olhar para essas lutas, né, olhar para esses territórios, né, eles já nos dão as respostas que a gente, na verdade, a gente só precisa de, né, saber enxergar isso, né? Então, sobre essas ocupações, a Esther ela tocou no ponto central, né, que, na verdade, elas lutam, né, eu lido com ocupações, elas lutam a todo momento, né, para serem regularizadas, né, e são territórios de geração de renda e que buscam pela autonomia, né. A gente está travando tudo aqui. Aí tá normal? Tá ok para nós, Gabriel. Tá. Então, são territórios que lutam, né, a todo momento, né, para serem regularizados, né, e que, de fato, as políticas públicas, elas existem, só que não chegam, né. Então, eles têm, essas ocupações também disputam por essas políticas públicas, mas sabem muito bem, né, que é na luta pela autonomia, da autogestão, né, na construção da geração de renda nesses territórios que eles vão até no sentido de se relacionar com a comunidade, né? Porque muitas vezes esses territórios são extremamente estigmatizados até pela sua comunidade que eles estão inseridos, né? Quando eu falo de ocupações urbanas, né? Então, é basicamente isso. Vamos que vamos. Agradecer. Então, vamos nos despedindo, né? Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Sigam aí participando de todas as outras atividades desse circuito da ONU, que fala sobre habitat. Ainda tem várias outras atividades aí acontecendo. Assistam as que já passaram, está disponibilizado no YouTube deles. E é isso. Até mais. Boa noite para todo mundo.